Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos, que nós possamos respirar profundamente, trocar as energias do nosso corpo, sentindo os bons fluidos nos envolverem, sentindo a espiritualidade presente, nesse momento de paz, nesse momento de autoconhecimento, nesse momento de conexão com a espiritualidade. Vamos sentindo os nossos mentores, companheiros de longa data, estendendo as mãos, nos auxiliando na tarefa do dia a dia, nos nossos compromissos, irmãos que nos inspiram, irmãos que nos acompanham, nos protegem e nos ajudam quando são invocados. Vamos sentindo a presença também das falanges espirituais deste trabalho, do Espírita Soul, toda a espiritualidade que nesse momento nos conecta, aonde quer que estejamos, em um único pensamento, em uma única vibração, em um único objetivo. Sentimos também a presença dos mentores do nosso lar, companheiros que nos guardam a nossa família, a nossa casa, fazem o possível para que o nosso ambiente caseiro seja um ambiente de luz, de paz, a nossa primeira escola de aprendizado junto com os nossos queridos entes. Vamos sentindo também a presença da espiritualidade responsável por limpar e higienizar a nossa casa. E nesse momento nós abrimos nosso lar para as equipes de higienização, de limpeza e de proteção, representadas pelos anjos, pelos índios itaporãs, progotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Todos esses irmãos vão passando por todos os cômodos, retirando as impurezas, formas pensamentos, miasmas, sentimentos menos positivos. Toda e qualquer negatividade vai sendo varrida, levada embora de nosso lar, através da limpeza desses irmãos, dos seus incensos, das suas tochas. À frente de nosso lar, nos encontramos com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E nesse momento a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida por uma cúpula. No seu topo é estendido um farol luminoso e uma bandeira branca hasteada. E toda espiritualidade pode perceber que em nosso lar, nesse momento, está sendo realizado um evangelho. Que possam se fazer presentes os irmãos necessitados do aprendizado e da palavra da noite de hoje. Nos ligamos às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos conectando aos apóstolos e aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, exemplos de dedicação ao Evangelho, dedicação aos ensinamentos do Cristo, de transformação de suas próprias vidas. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Vamos sentindo o seu carinho, o seu calor materno e o seu abraço carinhoso. E vamos colocando em suas mãos nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, para que nos momentos de sofrimento possamos nos lembrar dela
e que possamos ser amparados por Maria e toda a falange espiritual que a cerca. Vamos vendo a luminosidade do Cristo nesse momento, chegando até nós, nos abraçando em sua luz, acalmando os nossos corações, colocando-nos o propósito do conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, para que ela seja reveladora em nossos corações. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por termos saúde hoje, por termos o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos e por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós ao Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho de hoje. Espero que todos estejam bem. Deixa eu colocar o título do Evangelho aqui, né? Acabei não colocando. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma noite de muita reflexão, uma noite de estudo. Então a parábola que a gente vai falar hoje é a parábola do cego que guia outro cego. E ela está presente em 2 evangelhos. O primeiro deles que eu vou ler é o de Lucas. Diz o seguinte: porventura, um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Lucas capítulo 6, versículo 39. E o outro está no evangelho de Mateus. E diz o seguinte: sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14. E aí eu quero abrir o nosso evangelho de hoje com uma reflexão, algumas reflexões. Vocês não precisam comentar agora, mas seria legal vocês já pensando para depois a gente colocar aqui o que passou pela nossa mente em relação a isso. Vocês percebem que na nossa vida a gente tem momentos em que a gente guia e tem momentos em que nós somos guiados. Na vida de vocês, o que vocês mais percebem? Que vocês são guias de outras pessoas ou que outras pessoas mais guiam vocês? Independente dessa guia, desse caminhar, ser bom ou não. Então a gente é mais guiado ou a gente mais guia? Aí eu queria que vocês pensassem muito com carinho como vocês são, para depois a gente poder fazer uma reflexão no final do Evangelho, depois de todas as reflexões
que eu vou trazer para vocês. E aí vocês podem mandar chumbo e escrever aí. Por que eu trago essa pergunta? Porque quando a gente pensa nessa questão, né, de guia, de seguir, de acompanhar alguém, a gente, na maioria das vezes, vai achar que tem o controle das rédeas da nossa vida, não é verdade? A gente só acha que a gente perde quando as coisas dão ruim, mas quando as coisas estão boas, a gente acha que a gente está no controle de tudo. No nosso controle, é claro, né? E no controle das coisas que acontecem à nossa volta. E essa percepção de que nós estamos no controle das coisas, eu vou trazer através de um exemplo bem prático. Quem acompanha reality show, quem acompanha esses Big Brother, Fazenda da vida, e outros também, né? Vai perceber uma coisa que eu vou trazer para vocês agora. Muita gente pode até não gostar, né, desses reality shows, total respeito a isso, mas eles são muito reflexo, né, da nossa sociedade, de como a nossa sociedade vive, e ele é uma ótima forma para a gente estudar como que as pessoas e nós funcionamos também, né, mediante algumas situações que nos são impostas. E no Big Brother, por exemplo, eventualmente, eles trazem umas dinâmicas com os participantes, onde eles têm que dar papéis, né, uns para os outros e para si mesmo. Quem assiste, quem já viu uma dinâmica como essa, se a gente fizer com os nossos companheiros de trabalho, vai funcionar do mesmo jeito, tá? A gente não vai ver as pessoas não se dar o papel de protagonista da própria vida, né? Da sua própria história, da sua própria trajetória. Quando a gente vai contar uma história, quem que é o protagonista da sua história? Todo mundo vai colocar si próprio, né? Eu não me lembro de ninguém que tenha colocado terceiras como protagonistas. Por que isso? Porque a gente se acha a pessoa mais importante, não é verdade? Mais importante do que todos os outros que estão à nossa volta. Mas na verdade, olhando pelo lado, né, do próprio reality show, quando a gente está olhando de fora, né, a gente tem uma outra percepção. E a gente sabe exatamente quem é de fato protagonista e quem é coadjuvante. Mas quem vai ser o papel de mocinho e vilão aí é outra história. Mas quem é protagonista e quem é coadjuvante, a gente tem bastante percepção, né? Das pessoas mais ativas, daquelas pessoas que são mais... não é Maria vai com as outras, né? Mas que seguem mais as outras e as opiniões das outras pessoas. Então a gente entende a percepção de quem é líder e de quem é liderado, né? Olhando de fora. Quem está lá dentro vai se achar importante. E não sei se vocês já tiveram essa percepção, né? Mas na nossa vida mundana, acontece a mesma coisa, né? O nosso orgulho vai fazer com que nós achemos que nós somos as pessoas mais importantes, sem dúvida, né? E a gente vai guiar pelos caminhos que a gente achar o que é o caminho válido. Às vezes pode ser um caminho bom e às vezes a gente vai descobrir que nem sempre é um caminho tão legal e pode nos levar a uma queda. No reality show, aquelas pessoas que o orgulho eleva, né, que se acham mais importantes, elas, na queda delas, elas são eliminadas pelo público, né, porque não são elas que escolhem. Mas na vida real, aqui no nosso dia a dia, não tem o público para nos tirar de uma oportunidade, né, para nos eliminar. A gente é derrubado como? Como que a gente é penalizado? Por nós mesmos. Não é por Deus, não é pela espiritualidade. Nós mesmos acabamos sendo penalizados por nós através do quê? Das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então uma atitude, uma escolha, por vezes equivocada, que uma pessoa tem no reality show, faz com que o público a elimine. Aqui nas nossas vidas não tem o público. Então, quem que vai derrubar a nós mesmos? Nosso orgulho, nossa vaidade, as nossas escolhas, que por vezes podem parecer
ok pra gente, mas que no final eram atitudes e escolhas equivocadas. Mas o que a parábola do guia do cego que guia o outro cego tem a ver com tudo isso? Né? O que eu quero mostrar para vocês é o quanto ainda a gente é muito cego na nossa arrogância. Né? O quanto que a gente, por vezes, não enxerga as coisas por acreditar piamente na nossa verdade. Kaibar Schutel, ele levanta várias observações acerca disso, são bastante pertinentes, e ele diz o seguinte, eu vou fracionar algumas coisas que ele traz. Há cegos do corpo e cegos do espírito. E, se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes é a do espírito. Aí eu trago para vocês uma reflexão, olha. Vocês já pararam para pensar o quanto que a cegueira do corpo é um obstáculo complexo, difícil, principalmente para alguém que nessa encarnação um dia já enxergou, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência visual, que um dia enxerga e num dia seguinte tem uma deficiência visual, ela tem toda uma dificuldade para se adaptar para essa nova realidade, para esse mundo novo que ela vai vivenciar. E esse mundo que a gente vive nem sempre é adaptável para essas pessoas, né? Então, não é fácil. Mas, gente, essa é a cegueira material. E a cegueira espiritual? O que ela faz? Ela impede, né, que nós enxerguemos a luminosidade do conhecimento. Ela nos mergulha profundamente nas trevas da ignorância. Então, enquanto a cegueira material nos traz dificuldades perante uma encarnação, a cegueira espiritual, ela pode prejudicar encarnações. Vou trazer um exemplo para vocês. Tem gente que ainda acredita que existam raças, etnias inferiores às que a dela. E essas pessoas, essas almas, né, sejam elas encarnadas ou não, elas passam por várias encarnações com essa crença, achando que são originários e mantenedores de uma raça pura e que os outros são inferiores que elas. Tem almas que passam encarnações guerreando em busca do quê? Poder, né? Tem almas que se arrastam por encarnações sofrendo porque não quer mudar a sua visão, as suas crenças. Aí Kaibar continua. Bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vêem-se todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. E ele ainda diz, nunca se viu um cego... eu já repeti, né? Eu anotei 2 vezes aqui. Deixa eu até apagar para não me perder. Então, vocês viram como que tem muito sentido isso que ele traz, né? A gente, quando está andando na rua, a gente já não vê com frequência uma pessoa com deficiência visual, né? Já não é muito comum ver. E quando a gente vê ela sozinha, ou quando a gente vê ela acompanhada, dificilmente ou raramente vai ser um outro deficiente visual guiando. Mas em relação às coisas do espírito, é muito comum e é impressionante a quantidade de cegos guiando outros cegos. Quando Kaibar escreveu
esse livro sobre as parábolas, nem existia o mundo dos coaches no formato que nós enxergamos nos dias de hoje, né? Era o ano de 1979. É bem recente, mas não tinha o formato que a gente enxerga. E aí ele escreveu assim, olha, qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaína, que é uma batina de um sacerdócio católico, no caso, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Então, quando ele traz esse texto, ele se refere ao sacerdócio, mas serve qualquer pessoa nos dias de hoje que pregam, né, a moral cristã. E nesse momento ele chama essas criaturas de cegos. E tem muito sentido, né? Porque hoje a gente não precisa nem olhar para o sacerdócio para falar em nome de Jesus, né? Não precisa ser alguém formado, um teólogo, alguém que viveu na igreja para falar sobre o Cristo. Nós vemos muita gente falando sobre Jesus, de todas as religiões. Então, a gente precisa entender qual é a importância no sentido espiritual que esse versículo acaba nos trazendo. E aí, para entender o que é moral cristã e o que não é, a gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa, para entender se nós estamos sendo guiados por outros cegos, ou se nós não somos esses cegos guiando outras pessoas, nós precisamos entender do que se trata essa guia. A cegueira espiritual, ela acaba sendo uma característica dos espíritos o quê? Imperfeitos, não é verdade? Dos espíritos imperfeitos. E nós aprendemos lá no livro dos Espíritos que existe a escala espírita, né? Ela faz parte da segunda parte do livro dos Espíritos e está lá no capítulo 1. Dentre as diversas características que existem, né, desses espíritos, uma delas se aplica em nós, que é a seguinte: esses espíritos na ordem que nós estamos, né, imperfeitos, não têm a intuição de Deus. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então nós temos a intuição de uma força mantenedora acima de nós, mas a gente ainda não o compreende, não entende o que é Deus, né? Cada um aqui de nós tem uma visão diferente. Então, como nós temos essa dificuldade de compreensão, a gente molda Deus de acordo com o que nós acreditamos, de acordo com os valores que nós temos, né? Os nossos valores morais, principalmente. Mas os valores morais acabam se diferenciando entre pessoas também. E aí todo mundo coloca Deus dentro da sua caixinha da verdade. Então uns acreditavam que Jesus era Deus. Outros que Deus enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Outras pessoas acreditam também que Deus quer que a gente sofra para aprender. Tem gente que acredita que Deus privilegiou uns povos em detrimento de outros. Tem gente que acredita que Deus quer que a gente ceda os nossos bens para as instituições em nome de Deus. Enfim, cada um, dentro da sua crença, vai colocar o que tem no coração e para onde a sua fé leva. Se existem certos ou errados, depois a gente vai descobrir com o tempo, e o próprio ser, o próprio espírito vai ter essa concepção após diversas vivências que vão levar eles aos sofrimentos ou não, né? Então, qual será o propósito que Deus quer de nós para com Ele? Vocês já pararam para pensar? Qual o propósito que Deus quer de nós para com Ele? Será que Deus quer que a gente justifique os nossos erros através dos feitos dele? Então a gente vai botar a culpa em Deus, né? Se eu errar, foi porque Deus quis, foi porque Deus me colocou nessa encarnação, nessa situação. A pessoa que comete uma maldade, ela faz por escolha própria ou ela faz porque Deus a colocou naquela situação?
Tem gente que acredita que Deus a colocou naquela situação e até faz a maldade em nome de Deus. Tem gente que faz isso. Beleza. Mas se a gente mal entende Deus, como que a gente pode oferecer o que Ele quer de nós? Que é essa grande questão que eu trouxe para todos. O Espiritismo, ele tem como base a ciência através do espírito imortal, né? Do estudo do espírito imortal, do estudo dessa relação entre os mundos, os seres espirituais, que nos trazem alertas e orientações, nos trouxeram principalmente lá no comecinho através de Kardec. E tem também alguns alertas de atenção sobre os falsos profetas, né? E esses falsos profetas, eles podem ser encarnados ou desencarnados. E aí a gente tem que colocar um filtro aí. Quais seriam as referências mais seguras para a gente poder identificar como a gente tem que usar esse filtro? Como que a gente pode perceber quais são aquelas criaturas que vieram em nome de Deus para nos ensinar alguma coisa, né? E aí a resposta também está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 624. A resposta é a seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então esse é o verdadeiro guia, né? Os guias terão essas características, os guias não cegos. E aí o espírito de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele acaba reforçando com a seguinte frase: para fazer que a humanidade avance intelectualmente, são precisos homens superiores e em moralidade. Mas é fácil de identificar? Não, porque às vezes terão os falsos profetas, né? Terão aqueles que vão falar em nome de Deus, que vão falar bonito, que vão preencher um vazio que aquela pessoa possui, vai auxiliá-la naquele momento e ela vai colocar todas as suas crenças, toda a sua fé na verdade que aquela pessoa está trazendo. E aí eu volto e pergunto para vocês de novo, depois de tudo isso que eu trouxe, vocês são mais guias ou mais guiados? O que vocês acham? Agora vocês podem colocar aí qual é a percepção de vocês em relação a isso, em relação às outras pessoas. Vou esperar um minutinho. Ó, o Serginho comentou lá: já fui muito guiado e hoje, graças a Deus, estou seguindo meu coração, minha intuição e hoje procurando auxiliar os outros. Muito bom, Serginho. Aí o Edu comentou: com certeza guiado. Alane, sou guiada. Se a gente for colocar no papel, né, os momentos em que a gente é guia ou é guiado, a gente vai perceber que isso varia demais. Vai variar demais. Vai depender muito do quanto de humildade eu tenho disponível nos lugares onde eu estou, né? Então, cada um de vocês, dentro da quantidade de humildade disponível, os lugares onde estarão, onde estão, onde frequentam, é o quanto a gente vai ter essa percepção de guia e guiado. Por exemplo, se eu sou novo num ambiente de trabalho, eu desconheço os processos e os procedimentos da empresa, eu tenho condições de guiar alguém? Em princípio não, até porque mesmo se eu for uma pessoa para liderar aquela empresa, uma equipe dentro daquela empresa, eu ainda preciso ter a humildade de reconhecer quais são os caminhos que ela tem para eu poder aplicar a minha crença e fazer com que aquela equipe seja uma equipe que consiga entregar mais para aquela empresa, né?
se eu estou experienciando uma situação nova na vida, nunca aconteceu isso comigo antes, como que eu vou poder me gabar perante outras pessoas que eu vou superar essa dificuldade com facilidade? É a mesma coisa que ficar dando conselho de uma coisa que eu nunca vivi. É como se eu não tivesse filho e ficasse dando pitaco na vida do outro que acabou de ter. Não tem sentido algum, não é verdade? Mas hoje todo mundo tem opinião para tudo, né? Todo mundo se acha expert em alguma coisa. E aí entra aquela história lá, né? É onde o cego cai do barranco. Então a gente tem que entender que na situação evolutiva que nós nos encontramos, né, a gente precisa ser guiado em diversas esferas ainda, né? O segredo de tudo isso é perceber quem são esses guias. O que essas criaturas têm a nos oferecer e como que a gente consegue e pode absorver esses conhecimentos. E o mesmo serve para nós como guias. Olha lá, agora eu vou ler aqui o que vocês colocaram. A Leila colocou que é guia, a Ellen, guiados e guiamos, a Zezé, eu tento guiar, a Anne, sou guiada, a Adriana entrou agora, a Joyce, acredito que eu guio mais, acho que os dois, Cid comentou, a Rose, sou guiada, mas também tento guiar as pessoas ao meu redor. A Vera, podemos em algum momento sermos guiados e em outros momentos podemos guiar outras pessoas, exatamente. Valeu, Serginho. A vida é uma gangorra, comentário da Gia aqui. Mas sempre busco estudar e ir em busca desses aprendizados. Então a gente percebe, né, essa balança. E o importante é o equilíbrio. E o importante também é o que eu acabei de dizer, ter essa percepção quando somos guiados do que nós estamos absorvendo. Porque a gente pode ser guiado por um cego, só que esse cego pode ter coisas para nos oferecer. Eu vou falar como mais pra frente. Então, dentro da nossa imperfeição também, a gente pode, como muitos colocaram aí, guiar, né? Ser de guia para outras pessoas. É impossível isso? Não, é possível, porque nós temos essa possibilidade de orientação. Nós não somos totalmente imperfeitos, nós temos nossas falhas, mas nós já temos algum conhecimento adquirido. E a gente tem que ter a humildade, de novo, de reconhecer que talvez esse conhecimento que nós adquirimos, uma hora, ele não seja mais absoluto dentro da nossa verdade, que outras coisas possam complementá-lo. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso, absorver esse conhecimento e ser uma criatura mais completa, né? Lembrando que a ciência está sempre se renovando, sempre trazendo informação nova, e a gente precisa estar ligado nisso, certo? Então, às vezes a gente pode achar que não tem uma condição moral para conduzir, para orientar, mas se você não fizer isso dentro do conhecimento que você tem, outros com conhecimento inferior vão fazer, né? A oportunidade vai se abrir para alguém. Então, todos nós, espíritos imperfeitos, nós precisamos de auxílio nesse processo evolutivo. Todos nós precisamos, né? Por vezes nós guiamos, por vezes nós somos guiados. E aí a gente tem que saber a diferença de identificar o que é uma ajuda e o que é uma dependência. Porque senão a gente fica, como eu disse, preso a ideias, a concepções, a fundamentos que passaram pelo tempo. As pessoas também. A gente fica idolatrando gente idolatrando, impressionante como as pessoas têm fã-clube, né? O cara saiu do reality show com 8 milhões de seguidores, todo mundo acompanhando a vida da pessoa. A pessoa serve como guia, o que ela tem para ensinar para as outras pessoas. E tem gente que fica preso nisso,
né? A gente teve o show da Madonna ontem, a gente viu quantas pessoas, matérias aparecendo por aí, de pessoas que entregaram, o cara ia deixar de fazer o concurso para ir no show da Madonna, isso é obsessão, né? Então, olha como a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso nas ideias e nas pessoas. E a gente também não pode permitir que as pessoas fiquem presas às nossas ideias e muito menos presas a nós. A independência de tudo isso, né, que é a liberdade, é o despertar da própria consciência individual para que cada um de nós e cada uma dessas pessoas consigam agir de acordo com os valores que cada uma possui. Então eu vou absorver aquele conhecimento, vou reter para mim e vou utilizar ele da melhor forma que eu acredito, podendo ou não mudá-lo com o passar do tempo. E se ele ficar velho, expirou, vamos para um próximo. E as pessoas a mesma coisa. Senão a gente se decepciona com as pessoas e se decepciona com as ideias, e depois sabe o que a gente faz? A gente fala, nossa senhora, como eu acreditei nisso por tanto tempo. Nossa, como eu fui ignorante, né? Como eu pude pensar dessa forma por tanto tempo? Como eu fiquei preso nessas ideias? Como eu fiquei preso nas pessoas que trouxeram essas ideias? Nossa, aquela pessoa para mim era ela na terra e Deus no céu. E isso não existe, né? Até existe. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 625, é perguntado qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E qual que é a resposta? Vede Jesus. Então, seguindo Jesus como um modelo de conduta, de moral, a gente vai conseguir ter uma evolução na Terra. E assim, esse nosso progresso espiritual, ele vai conseguir, né, seguir trilhas melhores. São trilhas sem sofrimento? Não, mas de um sofrimento que, como espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, nós precisamos vivenciar, né? E a gente vê aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul passando por um tormento material. E qual é o nosso papel? Como que a gente pode ser útil? Como que a gente pode colaborar com essas criaturas? Através de preces, através das ações humanitárias que as nossas regiões possuem. Se a nossa região não possui, que tal a gente conseguir, dentro da nossa pequenez, correr atrás, buscar quem que pode, se tem algum caminhão que vai passar pela nossa cidade, que vai para aquele caminho, que pode levar, ou mobilizar as pessoas para contribuírem com o Pix lá do governo, do estado, enfim, formas de auxílio existem demais. E é nessas horas, nesses momentos, que nós vemos verdadeiros guias colocando aí à prova as suas capacidades, né, os seus exemplos. Porque a gente pode pensar assim, nossa, mas aquela pessoa não presta. E aquela pessoa que não presta, que dentro da nossa concepção não presta, está fazendo uma ação humanitária. E aí a gente fala, caramba, me equivoquei. Então, dentro de uma opinião que alguém um dia emitiu, dentro de alguma postura que alguém um dia teve, eu posso ter criado um mau conceito daquela criatura. Só que, mediante determinadas situações, ela está lá dando o exemplo. E eu estou fazendo o que aqui? Né? Nós precisamos aproveitar essas oportunidades e utilizá-las também como ferramentas de compreensão, de guia, nem que seja para aquele momento. Ah, mas o resto da vida da pessoa é só tranqueira. Ok, mas vamos extrair o melhor dela e vamos tirar da nossa cabeça aquela concepção de que algumas pessoas não prestam, né?
A Gi comentou aqui, ter essa humildade é um aprendizado e nem sempre é fácil. Com certeza não, viu, Gi? Justamente é onde a gente tem que prestar mais atenção, e que se as coisas acontecem repetidamente, é onde a gente tem que se conectar, se agarrar e perceber aonde a gente tem que mudar. A Rosana comentou também, somos capazes de ser luz onde estivermos. Valeu pelas palavras, Serginho. E é isso, pessoal. Conseguiram ter a compreensão da parábola? Como que a gente pode extrair o melhor dos cegos que guiam outros cegos? Sejamos nós os cegos e sejamos nós os guias. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. Precisamos sempre colocar o filtro Jesus nessa caminhada. Vamos para as nossas vibrações. Puxando aqui os comentários que já foram colocados lá na postagem, para a gente poder fazer a leitura já. Então vamos lá. Que nesse momento nós possamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Que nós possamos sentir as boas energias da espiritualidade nos envolvendo. Os bons fluidos que os ensinamentos da noite de hoje nos trouxeram. As novas mentalidades. E que possamos sentir saindo de nós esses bons fluidos. Através da palma das nossas mãos. Através do topo das nossas cabeças. E vamos centralizando todas essas vibrações na mão da espiritualidade. E ela vai fazendo o direcionamento para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos, por aqueles que se encontram em guerras, pelos povos que vivem em desastres naturais. Vibremos também aquelas criaturas que vivem a fome e a miséria. Vamos vibrando muito amor para o nosso Brasil, em especial para as pessoas no estado do Rio Grande do Sul, as cidades que foram consumidas pela água, que elas possam, através das nossas boas energias, sentir uma calma no coração, uma sustentação, uma fagulha de esperança, de fé em Deus, seja qual seja a sua crença. Que essas criaturas possam receber todo o suporte material e emocional. E aquelas que desencarnaram, que sejam bem acolhidas pela espiritualidade e auxiliadas nesse momento tão difícil. Vamos vibrando também as pessoas que se encontram em situação de rua, aos idosos, as pessoas que estão em suas casas enfermas, os encarcerados nas prisões, aos profissionais da saúde, as pessoas internadas nos leitos de UTI dos hospitais, aquelas que vivenciam toda e qualquer violência dentro de sua casa. Vamos vibrando pelos nomes deixados, por Alisson da Rosa, Lara da Rosa, Gláucia da Rosa, Fábio Farias, Karina Brum,
Lélia Farias, Fernando Berro e para todos os irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por necessidades. Pela saúde física, mental, espiritual da família Maia Ribeiro, da Esmeraldina, do Lauro, da Edilene, do Edson, da Cecília, da nossa companheira Edna, em especial pela cura de Jéssica Maia Lamonnieri e Cíntia Lemos Carvalho. Pela Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Beatriz dos Santos Pereira, Anderson e Elaine Bosco. Pela Graziela Opperman, Arthur Opperman, Igor Opperman, Simone Teixeira, Marcelo Júnior Oliveira, Maria Isabel Oliveira, Marcelo Santos Oliveira, Flávio Pereira Lemos, Elisângela da Silva Teixeira Lemos, Sanderson Antunes e o seu pet, o Maguila. Todos esses companheiros são irmãos do Rio Grande do Sul. Ao William Moreira Souza Alckmin, Juvenal da Paixão Barbosa, já desencarnado, por Kátia Sene de Santos, Daniel Batista e Joana Brito. Vamos vibrando por Neide Ferretti Ramalho, o Fred Menarbini e família, Odair Renaldin e família, a Rafaela Batista Caetano, a Mônica Cardoso Felácio, pela desencarnada Eva Rodrigues Cardoso, pelo Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. Pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, pela saúde física, mental e espiritual de Saulo, Samuel, Eliana, Heitor, Jadson, Ian, Sandiele, Cristina, Romário, Alfina, Ailton, Macleia, Jo, Juliana, Cássia, Ariane, Mariane, Herbert e Alain. A Michele hoje pede proteção para todos os companheiros do Rio Grande do Sul. A Alane pede pela Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Josiane Balbino, Normando Júnior, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Anita Soledade e Rui Soledade. A Jane também pede pelos irmãos do Rio Grande do Sul. A Alane pede ainda por Thaís, Luísa, Mayra e Maria Júlia Antunes. A Joyce vem pedir aqui por ela, pelos amigos, pelos familiares, pelos gatinhos dela, né? E por todas as pessoas e animais do Rio Grande do Sul. Michele pede também pelo pai dela, o Jorge Vasco Ornieski, pela mãe Mari Terezinha Ornieski, pela irmã Daniele Cristina Ornieski e pela prima, a Márcia Regina de Oliveira. A Ellen pede por toda a humanidade, a Ana, Gabriel, Messias. Michele pedindo aqui por Luan, Rafael Domingos Santana e Marisete Cristina Domingos Santana. Clarissa pedindo vibrações para a avó Helena Rodrigues de Nóbrega, para a mãe Sueli Aparecida Rodrigues de Nóbrega, para ela, para o filho Pedro, para o marido Rubens. A Ariadne, para a Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Maria Oliveira e família, Aline Remígio e família e Joyce Moraes. A Jane ainda pede pelos desencarnados Morena, Jesulino, Isabel, Rosa, Marcila, Exupério, Lindaura, Nivaldo, Hermesina, Enoque, Márcio, Noélio. O Edu vibra aqui
pela saúde da Gisele Munhoz, Maria do Carmo Correia e Vantuil Loyola dos Santos. Vibrações para Luana, para o Pedro Giovanni Costa, para Maísa Radelli e sua família, pela saúde física, mental e espiritual de toda a família Busnello e Rodrigues, pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo, Sarina e pela família Arruda Zermiani. Por Beatriz Borges e família, Janice Cleide família, Andréa Serres, Giane Rabelo, André Torres, Tamires Duarte, Alisson Ferreira e Emanuel Emiliano. Por Genison Tales e família, pelos desencarnados Maria José, por todas as cidades que sofrem com as chuvas, guerras, conflitos, por Luana Rosendo e Gabriel Gonçalves, Rosilda, Rêmia, Cássia, Marina e suas famílias, por Celeste, Maria José, Maria Augusta, por Cláudia, Marina, Caroline, Vander e ao Gabriel, proteção e saúde. Vibrações ao estado do Rio Grande do Sul, que é onde a Paola vive, a todos aqueles que perderam seus lares e os seus entes queridos, e vibrações aos bombeiros e demais voluntários envolvidos, nesses resgates. Vibrações a todos os animaizinhos também afetados lá no sul. Pelos desencarnados Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetânia, Toninha, Nerivaldo, Nerícia, Nilceia e outros desencarnados, e pela saúde da Leila Lopes. Karina aqui vibrando também por todos os irmãos encarnados e desencarnados no Rio Grande do Sul. Eu também venho pedir vibrações especiais à saúde da minha mãe, ao meu irmão, à minha cunhada, vibrações de fé e esperança à minha esposa Juliana, à minha filha, a Anderson de Oliveira e a Neuza de Oliveira também. E nesse momento, pessoal, vou pedir para que vocês coloquem em pensamento alguém especial, alguém que tenham esquecido ou alguém que queiram que sejam bem lembrados pela espiritualidade. Que nesse momento possamos visualizar essas pessoas, pode ser o povo do Rio Grande do Sul, todos esses irmãos, recebendo todas as bênçãos do alto, preenchendo seus corações. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, possam fluidificar as nossas águas e colocar nelas os remédios necessários para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Pedimos também que essas falanges nos acompanhem durante a nossa noite de sono, durante o nosso repouso físico, que o nosso corpo possa ser reenergizado para que tenhamos mais uma semana firmes e fortes. Ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E encerramos agradecendo o Pai por todas as bênçãos que coloca em nossos caminhos. Que possamos, ao longo dessa semana, sermos mais caridosos, mais refletivos em relação aos ensinamentos da noite de hoje. Que possamos estar mais atentos à nossa palavra, às ações que a gente toma, aos nossos pensamentos, para que nós tenhamos cada vez mais fortalecido essa proteção divina à nossa volta, essa sustentação que nos guia, que nos dá forças, que permite que nos encontremos a cada domingo. E encerramos
dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Que vocês tenham uma noite de luz, uma semana abençoada. Possamos ser úteis, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Nos encontramos domingo nesse mesmo horário, tá bom? Até mais.